Olá, meu nome é Karina, faço parte do grupo B e hoje eu vou falar para vocês sobre eletricidade estática. A eletricidade estática é um tipo de eletricidade que fica armazenada nos corpos, podendo ter cargas positivas, que chamamos de prótons, e negativas, que chamamos de elétrons. Quando os corpos com cargas diferentes se aproximam, ocorre um deslocamento dos átomos na superfície desses objetos, que acontece pelo meio condutor. Daí vem a famosa frase que diz: os opostos se atraem. Esse deslocamento de átomos pode ocorrer de três formas: por atrito, por contato e indução. Sendo o atrito o processo mais comum no qual acontece a interação entre os átomos, de modo que alguns elétrons da superfície de um dos objetos acaba se deslocando para o outro objeto, de modo que um deles fica carregado positivamente porque perdeu seus elétrons e outro negativamente porque ganhou elétrons. Já no caso do processo por contato, geralmente envolvendo metais, os corpos em contato trocam elétrons até atingirem o potencial eletrostático mínimo, ou seja, o equilíbrio eletrostático. No processo por indução, um corpo carregado se aproxima de um condutor neutro e, ao se ligar a um fio terra no corpo neutro, estas cargas se deslocam pelo fio terra e, após ligar o fio terra, o condutor fica carregado com cargas opostas às cargas do corpo indutor. Vamos falar agora sobre cargas e descargas eletrostáticas. Essas cargas são criadas pelo contato e separação de dois materiais. Essa descarga eletrostática é definida como a transferência dessa carga entre os corpos com potenciais elétricos diferentes. Por exemplo, uma pessoa andando sobre um piso gera eletricidade estática, conforme a sola do sapato entra em contato e em seguida se separa da superfície do piso. Da mesma forma, é um dispositivo eletrônico, deslizando para dentro ou para fora de uma embalagem, também gera eletricidade estática, devido aos múltiplos contatos entre o seu corpo e o material da embalagem. Algumas atividades comuns podem causar descargas eletrostáticas, por exemplo, caminhar sobre um carpete ou sobre um piso de vinil sem tratamento, utilizar um envelope de plástico ou atritar um plástico comum em uma cadeira de estofamento em vinil. Agora eu vou mostrar para vocês alguns exemplos falando sobre a eletricidade estática pelo processo de atrito. Aqui nós temos um canudo que ficou grudado na parede por alguns minutos após ser esfregado a um papel. Nesse outro vídeo, ao esfregar a caneta no cabelo, os pequenos pedacinhos de papéis grudam na caneta, porque também ocorre a eletricidade estática. Existem diferentes formas para prevenir o efeito das descargas eletrostáticas, ou mesmo impedir sua ocorrência. As soluções, em geral, são simples e de custo reduzido, permitindo um efetivo ganho de confiabilidade em processos de manutenção, operação e armazenagem de equipamentos e componentes. Para garantir que você esteja descarregado eletricamente, antes de tocar nas peças do PC, é possível usar uma pulseira antiestática. Um bom aterramento também é recomendado para evitar problemas dessa natureza. Em geral, as principais técnicas são aterramento, pulseira antiestática e a manta dissipativa. É importante também observar esse símbolo que indica que o produto precisa ser manuseado com maior cuidado para não danificá-lo com a nossa carga eletrostática. No caso do aterramento, o material condutor pode ser aterrado por conexão direta ao fio terra ou por ligação com outro condutor
que já está conectado ao fio terra. É um processo utilizado para minimizar os diferentes potenciais elétricos entre os objetos e a terra. Já a pulseira antiestática é uma pulseira conectada a um cabo aterrado que permite que qualquer acúmulo de cargas no corpo do operador do equipamento seja desfeito com o retorno ao equilíbrio. A pulseira possui um resistor acoplado com série para limitar a corrente de curto-circuito, protegendo o usuário caso mesmo venha tocar em algum componente energizado. A manta dissipativa é usada para aplicações em bancadas ou mesas de trabalho, confeccionada com borracha antiestática com 3 camadas de fio de aterramento. Quando uma pessoa está supercarregada, a simples ação de tocar uma peça de metal faz com que seus elétrons sejam transferidos. O problema é quando a peça em questão é um componente do computador, placa-mãe, placa de vídeo, memória, HD, entre outros, pois esse pode ser danificado seriamente por esse tipo de energia. E é por isso que devemos estar neutros, sem nenhuma carga, ao tocar em aparelhos eletrônicos, para não danificá-los por serem fracos e não suportarem nossa carga. Portanto, antes de manusear as peças de computador, é necessário descarregar a eletricidade estática presente em seu corpo. A primeira recomendação é que o chão do ambiente seja composto por algum material condutor por natureza, como um piso pintado de tinta especial. Na verdade, o grande segredo está no jeito com que seguramos as peças. Depois de ter feito as descargas em objetos metálicos, ou então ter colocado a pulseira antiestática e conectado ao terra da rede elétrica, é hora de aprender como segurar os componentes para a montagem correta e segura de seu computador. O procedimento correto envolve segurar as placas e outras peças pelas laterais, de modo que os dedos não fiquem sobre os contatos metálicos. Quando se toca uma peça sem qualquer um dos cuidados citados aqui, o risco de tê-las danificadas para sempre é muito grande. Abaixo você vê as imagens de certo e errado quanto ao modo de segurar uma peça. Ao lado esquerdo, nós vemos aqui uma placa de vídeo. Do lado esquerdo é o modo correto, do lado direito, o modo incorreto de segurá-la. Aqui nós temos o HD, a placa-mãe na parte superior e o processador na parte inferior. Na parte inferior nós temos a fonte e na parte superior nós temos o drive de disco. Obrigada, espero que vocês tenham entendido a explicação.